Pessoal, citando o Rui Garcia, Rui Barbosa, né? Sempre nas questões de uma postagem aqui o Barbosa, né? A gente usa aí para lembrar da década, né? Que nós na infância, ó, cabelo assim, estilo, nos traz o estilo, os nossos traçados, né? Podem perceber ali que tem uma questão importante entre os campos de pesquisa. Uma foto minha aqui, podem ver o cabelinho, ó. O cabelinho, ó, o olho, ó. É idêntico, ok? Ó, a cabelinho, ó, olha a camisa. Não é para ser tenista? Tenista e a esposa ia ter que ser aquelas de ponta dos Estados Unidos, pessoal. Ok? Traz panoramas importantes. É uma mistura aqui em casa. Meu pai é um pouquinho, né, escuro, minha mãe é mais clara. Nos traz ponto de vista. Então, acerca do ensino motriz, entre a atividade educativa, até eu achei um pouco assustado, eu pareço mesmo, né? Ali na infância, é o meu estilo, que é desde que as namoradas, as meninas, namorei bastante tempo, aquela gola polo ali, né, de tênis, futebol também, que é questão de treinador, que treinador do exterior, usa aquelas gola polo, né? Então, nos traz fundamentos entre o estudo e as relações. Acerca do ensino motriz, falamos de quê? Sobre educação e modernização, sobre alguns livros, já falei sobre os campos digitais. Tem um autor, 2011, Moraes, que ele fala até do SBT e de todas as outras ONGs aí, ligado ao SBT, a Record e outros panoramas da TV digital, que ainda não chegou em alguns lugares na época. Foi 2011, faz o quê? Vai fazer 10 anos? 10, 12, 13 anos, então faz pouco tempo que estavam passando e falando aí, ó, muda tá, os canais digitais, tempos atrás ele está destaque, é lógico, na sala de aula, que é lógico que tem os regimes ligados a panorama, não gravar, mas os temas são bem parecidos que eu falo. Nas aulas teóricas, por exemplo, uma corrida de revezamento, ou seja, com canudo. O canudo eu falo que é aquela corrida com obstáculos, corrida com uma coisa que a gente fala, eu esqueci o nome, tem que ter um campo científico. Não vou falar agora de ler, mas eu vou trazer algo importante, que vai levando, passando. Corrida com revezamento é melhor. Você pode improvisar várias questões, é lógico que tem um nome, que é importante, que a professora disse, Corrêa, Silva, não sei se é da Silva ou Silva, se for da Silva, nos traz perspectiva suficiente, dá para viver mais. Se for Silva, meu Deus, brincando, tá? Nos traz panoramas entre educadores. Você vê alguns livros aí que falam sobre o Nietzsche como educador. Nos traz panoramas importantes entre essas regiões, entre perspectivas ligadas aos surgimentos e abordagens. As abordagens nos traz diretivas e indiretivas. Nós temos alguns autores das abordagens libertatórias, a abordagem que fala de aulas livres, que são autores que vão trazer um nó ligado aos princípios de restrições ligadas à democracia. Mas a própria democracia não tem, porque se há uma aula aberta, o próprio professor é um capital ali ligado ao lazer, ao tempo livre. São discussões ligadas ao núcleo ou outros núcleos, que eu vou conversando com eles, e nós trazemos a conclusão que o esporte, lazer é esporte, e o próprio jogo é um próprio denominador do lazer e o esporte, porque o jogo está inserido no próprio ser humano, desde as suas fertilidades a equalitivas. Alguém entendeu? Porque muitas vezes nós falamos as questões diferentes, nós aprendemos abordagens lá, as aulas livres, e discutimos o quê? Falamos o quê com os alunos? Eu, por exemplo, falo que a aula livre é a aula capital mesmo ali. A aula livre ali, você vai aprender a ter autonomia no movimento, você vai ter. Mas aquela aula ali em si mesmo, ela está colocando também uma questão de liberdade e longitude para você aprender o que está fazendo. Por isso que, primeiramente, é ensinar as aulas nos campos metódicos. A abordagem não nos traz sinceridade, é lógico, senão o professor Nunes pode me puxar a orelha até hoje, mas nos traz uma abordagem sincera, ligada ao campo de lazer. Para mim, aquele autor ali é um lazer. Já coloquei as colocações ali, ó. Educação física em foco, coloquei ali uns anexos falando que é um lazer.
claro, né? Essa abordagem é templariana, porque traz na cabeça de vários alunos na época, colegas de faculdade, uma perplexidade muito grande. Aí porque o próprio professor do lazer falou que não gosta dessa abordagem. Aí o próprio psicomotricidade falou que não gosta. Aí quando não gosta, você tem que gostar. Você tem que ver que você é um autônomo ligado à identidade genérica de acadêmico. Você não vai discutir com ele que você não gosta lá. Ela só vai falar autores. Mas e este autor? Este autor Bourdieu nos traz o simbolismo, movimento, ligado aos campos de improviso, ligado ao quê? O campo hábito, os hábitos, o campo da questão sociológica, pesquisas de campo, as analíticas. Querendo ou não, a medicina são meios também que colocam em anexo. Eu vejo vários livros colocando autores ligados à sociologia. Por exemplo, o Durkheim, Emile Durkheim, livro da fisioterapia, tem lá, entre as pesquisas, Vygotsky, Piaget. Uma menina falou que uma vez, uma professora, bem doutorada já, ela pensa que é doutorada. Ela é bem doutorada. Ela falou que Piaget é figura. Eu ia falar com a minha filha, vai para a prateleira lá da sociologia jurídica. Tem algumas alunas que muitas vezes não entenderam, o próprio professor não entendeu o Piaget, no processo de ensino e aprendizagem ligado a direitos e dever e direitos, os conceitos. Ok? Então, os parâmetros ligados aos campos domésticos, as obrigações domésticas que acontecem. Isso traz tabus, falta tabulações, que está ligado a barbáries, ligado ao próprio homem, ainda trazer diagnósticos e traços desde a década de 90, 80, responsabilidade. É lógico que nos traz um viés importante. Se você analisar bem, depende também do cargo, de oficinas e estatutos. As obrigações domésticas nos traz existência aos educandos e aos educadores, entre esse panorama, entre a sociedade tradicionalista. Eu lembro tempos atrás que eu fui casado, tentei usar essas obrigações domésticas, respeitar muito a esposa também em alguns pontos, que eu tentei ajudar, mas era todo desorganizado. Mas eu falava na sala de aula, explicando às crianças que a própria menina ou menino, depende de o campo biotípico, bioneurótico, neuromuscular, nos traz panoramas importantes. Entre a coordenação fina, a coordenação grossa, a coordenação ampla, nos traz hemisférios importantes nessas condutas, ok? Nos traz pontos importantes. Então, quando falamos sobre questões relacionadas à domesticação ou adestramento, é lógico que nós vemos vários catálogos, livros de excelência falando sobre gênero e educação física, mais artigos. Não sei que os vários artigos foram publicados em épocas de 2002 até 2004, 2005, 2006. Na minha época, vários artigos foram campos para você entender e identificar as áreas em questões de ênfase, porque teve épocas que o próprio pai proibia a própria menina fazer um futsal aqui no lugar que eu estou. Até hoje, esse local aqui não é um calabouço onde eu estou. É o lugar onde você está a ser, e a própria professora ou diretora e o campo de gestão empresarial ou gestão diretiva ainda ajuda. É lógico que há uma gargalhada por trás disso, porque eles trazem o quê? Uma infância e repertório motor. Que houve trocas de valores entre ímpar, par ou ímpar. Vamos citar Aristóteles, que vai chegar o quê? Os campos de Lacan. Quando você fala sobre o bem e o mal, vamos ver as coisas e as formas. Se você vê as formas, as questões da substância e a sua excelência em tabus, vai trazer panoramas importantes ligados ao que? A caverna, o surrealismo ou a república entre os campos partidários. Tem vários partidos. Até tem alguns pontos que eu falei sobre o que? A linguagem e sociedade. Então, linguagem e sociedade estão ligados à linguagem e idiomas. Eu usei a palavra idiomático, que nos traz o campo somatológico, em suma, a palavra suma, sumário, significa soma. Os movimentos, somário. Ou seja, esse campo cosmo, universo, essa agonia que acontece com o ser humano de vez em quando, essa cosmogonia acontece não contigo só. Tem várias pessoas acontecendo, mas temos que resolver.